E o tema de hoje é sobre saúde mental na prática. Vamos falar sobre saúde mental na prática, o que é saúde mental e como nós podemos usar a saúde mental a nosso favor no dia a dia. Para entender um pouco mais sobre saúde mental, é pensar em qualidade de vida, é pensar em bem-estar, é pensar que sucesso sem felicidade é fracasso. Muita gente passa tempo demais correndo atrás do sucesso sem entender o que é sucesso para si mesmo. Então, eu quero que você escreva aqui para mim agora. O que é sucesso na sua visão? Paz interior, a Fernanda colocou. A Aline colocou: sucesso é ter paz de espírito e poder desfrutar com a família. Ter paz e saúde na vida, a Kátia colocou. Estar bem mentalmente, profissionalmente. Sucesso é uma forma de satisfação, sucesso e felicidade. É estar bem no meu dia, olha isso. É estar sempre crescendo em todas as áreas da vida, vencendo desafios, crescendo junto, criando valor. Cada um está colocando a sua referência do que é sucesso para você. Então, eu quero refletir com você sobre essa seguinte questão. Para mim, sucesso tem a ver com criar felicidade com aquilo que você tem e saber o que você quer, baseado em quem é você e não baseado no que o mundo lá fora está dizendo que você deveria querer. Porque se você consegue, a partir do que você já tem, valorizar isso, se sentir bem a partir do que você já tem e saber de verdade o que você deseja como próximo passo, você vai ser feliz o tempo todo, na jornada, e não quando você chegar lá. Para mim, sucesso não é uma linha de chegada. Para mim, sucesso não é necessariamente um objetivo qual eu vou alcançar. Para mim, sucesso é o que eu estou decidindo fazer hoje. Para mim, sucesso talvez é poder acordar de manhã ao lado de uma pessoa que eu amo. O que seria uma pessoa feliz? Porque se você parar para pensar, pelo menos na minha visão, sucesso e felicidade andam muito, muito juntos. Sucesso não é ausência de conflitos. Felicidade não é ausência de conflitos, mas a habilidade de lidar com os conflitos. Percebe isso? Uma pessoa feliz, uma pessoa próspera, uma pessoa de sucesso, não é que ela não tem conflitos no dia a dia, é que ela tem a habilidade de lidar com esses conflitos de forma mais madura. Uma pessoa feliz não tem o melhor de tudo. Uma pessoa feliz torna tudo melhor. Faz sentido isso que eu estou falando? Junto com vocês, essa reflexão? Eu estou querendo refletir junto com você. O que é felicidade? O que é saúde mental? O que é bem-estar? E por que essa reflexão eu considero ser essencial, se tratando de psicologia, se tratando de entender a mente humana? Porque cada vez mais percebe-se pessoas dizendo coisas que para mim são absurdas, como se dissesse: a vida adulta é pagar as contas. A vida adulta é sair correndo atrás de dinheiro. A vida adulta é pagar os boletos. Quem já ouviu essa expressão? Alguém já ouviu essa expressão? Que a vida adulta é trabalhar para pagar as contas. Alguém já ouviu falar isso? Mas espera aí. Se eu me resumo a isso, eu estou andando aos passos contrários do que deveria ser sucesso para mim, ou que deveria ser felicidade para mim. Até se eu me resumir somente a isso. Até porque, vamos racionalizar, vamos pensar juntos aqui. Se a vida fosse só ir em busca do dinheiro para pagar as contas, em pouco tempo a pessoa começa a se perder dela mesma. E como isso começa a acontecer? Tem gente que fala assim: isso aconteceu do nada, eu cresci e de repente eu parei de ver sentido nas coisas, a vida começou a se tornar pagar contas, pagar boletos. E como recuperar o sentido? Geralmente, começa-se a perder o sentido quando uma pessoa começa
a deixar de fazer coisas que ela gostava de fazer para querer viver a vida adulta, entre aspas. Sabe aquela coisa que você gosta de fazer? E talvez essa coisa não vai dar dinheiro para você. Mas se você começa a deixar de lado, falar com amigos que são importantes para você, conversar com sua família, se você começa a deixar de lado, talvez cuidar da sua saúde física, se você começa, não, eu não tenho tempo mais para fazer atividade física, porque eu estou correndo atrás do sucesso. Desculpa, talvez você esteja correndo atrás do fracasso e só não está sabendo disso ainda. Como muita gente acaba descobrindo anos depois que estava correndo atrás do fracasso. Por quê? Se eu não tenho tempo para cuidar de mim, se eu não tenho tempo para os meus filhos, se eu não tenho tempo para as pessoas que são importantes para mim, eu estou indo em direção ao sucesso ou eu estou indo em direção ao fracasso? Sucesso sem felicidade é fracasso. E para a gente refletir sobre isso, e falando sobre saúde mental, para mim um dos pontos essenciais sobre saúde mental tem a ver com encontrar propósito. Saúde mental tem a ver com dar significado às coisas que nós fazemos no nosso dia a dia. Você pode trabalhar em um trabalho e não tem a ver somente com o quanto você está ganhando, não. O quanto você está ganhando pode te ajudar a dar propósito naquilo que você está fazendo? Pode, mas não é só isso. Tanto que se vê cada vez mais pessoas deixando salários altos para fazer uma coisa que gosta de fazer, para se conectar com ela mesma. Um dos maiores arrependimentos no leito de morte, esse é o arrependimento número 1, é não ter vivido a vida que queria viver. Quanta gente chega aos 70, 80 anos de idade e diz, nossa, eu não vivi a vida, a minha vida. Parece que eu passei a minha vida toda vivendo a vida de outras pessoas. Esse é o maior arrependimento das pessoas no leito de morte. E por que eu estou falando sobre isso? Porque isso tem tudo a ver com saúde mental na prática. Para entender saúde mental na prática, é importante entender sobre quem é você, ter um autoconhecimento profundo. Algumas pessoas se esquecem que, sem entender quem eu sou, sem conhecer a mim mesmo, como já dizia Sócrates, conheça-te a ti mesmo. Sem conhecer quem você é, quem eu sou, como eu vou definir o que é sucesso para mim? Como eu vou buscar o que eu quero para minha vida se eu não sei quem eu sou? Se eu não sei os meus valores? Se eu não sei o que me deixa feliz? E se eu começo outra coisa sobre saúde mental? Se eu começo a confundir felicidade com prazer momentâneo, eu vou ter uma vida de fracasso. Como assim? Felicidade com prazer momentâneo? Eu vou te dar um exemplo. Se você quiser só um prazer momentâneo, você pode pegar e se empanturrar de chocolate. Talvez você vai ter um prazer momentâneo ali. Só que pouco tempo depois, você vai perceber que seu corpo não vai estar reagindo bem, a sua disposição não vai estar legal, sua saúde não vai estar bem. Pouco tempo depois, você vai perder o sentido naquilo que você fez pouco antes. Você vai se arrepender de ter se empanturrado de chocolate. Vai dar um vazio. E para preencher esse vazio, o que algumas pessoas fazem? Vai lá e come mais chocolate ou simplesmente fica naquela bad, vamos dizer assim. Uma vida em busca só de prazer é uma vida sem prazer. Percebe que uma pessoa que começa a se viciar em hábitos nocivos, seja um vício do cigarro, um vício da bebida, um vício de alguma droga, e essa pessoa começa a ser consumido por esses vícios, seja um vício na pornografia, essa pessoa começa a perder o prazer naquilo que antes dava prazer para ela. Ela começa a deixar de conseguir encontrar a felicidade no que antes ela encontrava felicidade. Uma vida só em busca de prazer momentâneo é uma vida sem prazer. Percebe uma pessoa que começa, vou colocar aqui, está dependente de cocaína. Essa pessoa chega em um ambiente, talvez conversando com a família,
E ela não tá lá, ela tá pensando na cocaína que ela quer usar. Ela tá perdendo o controle sobre si mesma. Ela se perdeu de si. A vida dela é como se fosse a chupeta que ela tem que pegar o tempo todo. E fosse aquela cocaína e ela não consegue mais viver. Ela está sempre em busca do prazer e não da felicidade. Eu dei o exemplo da cocaína, mas isso vale para vários outros vícios. Então, se você não conhecer quem é você, você pode, sem perceber, deixar com que esses vazios preencham você. Você pode deixar com que esses vazios tomem conta da sua realidade, da sua vida, e que esses vazios comecem a ser preenchidos com excesso de comida, com drogas, com pornografia, com outras coisas que você sabe que não trazem felicidade. Talvez até vão trazer o prazer momentâneo que nós falamos ali, mas que vão deixar a sua vida com muito menos prazer, mais sem graça, mais tediosa. Uma das melhores formas, inclusive, de combater o tédio é aprender a ser feliz sem precisar dessas pílulas mágicas de dopamina. O que são essas pílulas mágicas de dopamina? Essas pílulas mágicas de dopamina pode ser, inclusive, aqueles Reels, TikTok, que geram a dopamina, alguma coisa que você gostou, um vício em pornografia, pode ser um cigarro, pode ser uma bebida alcoólica. E sem perceber, esses vícios começam a consumir. Então, como eu posso alocar para ter vícios mais positivos? Você pode alocar para ter vícios mais positivos em coisas que podem engrandecer a sua alma. Talvez, inclusive, tem pessoas que se prejudicam com vícios que, teoricamente, poderiam fazer ela crescer. Por exemplo, no trabalho. Só que também é importante ter cuidado, porque lembra do que nós falamos no início dessa aula, sucesso sem felicidade é fracasso. O que você quer construir? O que você está abrindo mão? O que você está abrindo mão para colocar esses vícios e essas coisas que você sabe que não te fazem bem na sua vida? Talvez você está abrindo mão de ter um relacionamento melhor, você está abrindo mão de tempo de qualidade com a sua família, talvez você está abrindo mão de aproveitar mais a sua própria companhia. Talvez você está abrindo mão de cuidar mais da sua saúde. E se você começa a abrir mão dessas coisas, o que você está dizendo? Que aquelas outras coisas são mais importantes para você. Se você quiser perceber o que é importante para uma pessoa, olhe também como essa pessoa está usando o tempo dela. Se você diz, olha, o meu pai é muito importante para mim, mas você não fala com seu pai há meses, será que ele realmente é importante para você, como você pensa ser? Entende isso que nós estamos trazendo aqui? E aí, para manter a sanidade mental, eu tenho uma teoria que eu mesmo desenvolvi. Essa teoria foi criada por mim, que eu chamo da estrela das necessidades psicológicas. Essas necessidades psicológicas, elas norteiam a saúde mental de um indivíduo. E se você entender essas necessidades psicológicas, você vai conseguir poder ajudar muito mais profundamente outras pessoas. Se você é terapeuta, você pode conversar sobre isso com o seu cliente. E se você não é terapeuta, você vai poder usar isso na sua própria vida. E quais são esses 5 pontos da estrela das necessidades psicológicas? O primeiro ponto é o propósito, que nós falamos aqui. Então, entender o que me dá sentido, o que preenche a minha vida, o que dá significado à minha vida. O segundo ponto, e vamos só explicar um pouco mais neurocientificamente o quanto isso é importante. Se você perde o sentido de fazer uma coisa, você perde o sentido de acreditar na vida, você perde a esperança, você perde a motivação de realizar o que você tem para realizar. Quando você cria propósito, pode ser uma atividade simples, coisas simples do dia a dia. Se você cria propósito, você faz aquilo com ânimo, você faz aquilo
se sentindo bem. E até para refletir sobre isso, as pessoas à nossa volta influenciam no nosso propósito. Esteja ao lado de pessoas boas. Que vê, olha o quanto isso é profundo. Se você pega e recebe um convite para fazer uma viagem, e quando você recebeu esse convite para fazer uma viagem muito boa, talvez uma viagem para conhecer os Lençóis Maranhenses aqui no Brasil, em um hotel 5 estrelas. Só que a pessoa que te convidou é uma pessoa que você não tem tanta afinidade. Talvez você vai negar aquela viagem. Agora, se tem uma pessoa que você admira, que você gosta, e essa pessoa te faz esse mesmo convite, você não pensa duas vezes para aceitar, mesmo que a viagem não fosse no hotel 5 estrelas e não fosse para uma praia. Talvez essa viagem fosse para uma cidadezinha simples, para ir para um sítio, para não fazer nada que fosse. Então, a companhia é mais importante do que o lugar. E falando sobre o quanto é importante essa companhia, a segunda necessidade psicológica é pertencimento. É pertencer. Nós temos uma necessidade, biologicamente falando, de pertencer a um grupo, de sermos aceitos, de vivermos em sociedade. Para entender um pouco mais, durante milhares de anos, se na sua tribo você fosse rejeitado, você falecia, você ia morrer. Mas, hoje em dia, se você for rejeitado, você não vai morrer. Mas o seu cérebro ainda reage com extremo sofrimento. Nós temos uma necessidade de pertencer. Principalmente durante a adolescência, percebe quanto os adolescentes buscam se encontrar em um grupo, pertencer a um grupo. A turma da música, a turma do skate, a turma da academia, a turma do... e por aí vai. Então, o pertencimento ajuda a manter a sanidade mental. Se uma pessoa se sente deslocada, que não pertence a nenhum grupo, essa pessoa tende a ter problemas de sanidade mental. Se uma pessoa ela se sente deslocada, ela não pertence, a família ela está deslocada, no trabalho ela está deslocada, nos locais que ela frequenta ela está deslocada, essa pessoa se perde dela mesma. Então, o pertencimento, ele mantém a nossa saúde mental em dia. E que mais, Romani, que vai manter a nossa saúde mental? O terceiro ponto é o amor, é dar e receber amor. Se você não recebe, não se sente amado por ninguém, isso é difícil de você ter resiliência para realizar as coisas que você precisa. Tem artigos científicos robustos já sobre isso, mostrando que se uma pessoa não tem ninguém que acredita nela, essa pessoa tende a ter níveis muito menores de resiliência. Se tem pelo menos uma pessoa que acredita na pessoa que passou pela pesquisa, os níveis de resiliência sobem consideravelmente. Na prática, isso significa, quando você recebe amor, você consegue aguentar mais as pancadas do mundo. Quando você... Romani, mas eu não tô conseguindo, as pessoas, todo mundo à minha volta está muito tóxico. Então, sabe o que você faz para curar isso? Ofereça amor. Seja você quem dá.